Vamos abrir nossa Bíblia, Marcos 2,18. Estamos aí nessa sequência, nesse livro precioso do Evangelho de Marcos, no qual Deus tem nos falado tanto, nos instruído tanto ao longo das últimas semanas, e pela graça de Deus será assim até lá perto do Natal. Nós vamos expor gradativamente, progressivamente, o Evangelho de Marcos, pastor Pedro e eu, só com aquele parêntese ali no aniversário da igreja, que os nossos convidados terão liberdade quanto a temas e livros que Deus colocar no coração deles para pregar, né? Então vamos juntos, a uma só voz, lermos Marcos 2, 18 a 28. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, abre o nosso entendimento e desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Você tem algum costume na sua vida como cristão que é um costume seu e não necessariamente é uma ordem bíblica? Um costume que nós temos, boa parte de nós, os locais em que nós nos assentamos, por exemplo, né? Então, assim, normalmente eu passo o olho aqui e eu quero, por exemplo, saber se o Josué está na igreja. Eu já sei que eu vou olhar para a segunda metade dessa fileira que o Josué está ali. É mais ou menos por aqui que ele está, né? Eu quero saber se o pessoal do Tarcísio, da Lorena está na igreja. Eu olho aqui, eu já sei que está por aqui. Eu quero saber se a Alice veio hoje, trouxe a Júlia, trouxe o Felipe. Eu já olho lá no finalzinho, que normalmente está lá, a Alice, a Aline, as crianças. A gente tem alguns costumes e, por exemplo, um deles, o lugar da gente se assentar. Alguns de nós temos o costume no lugar que a gente estaciona o carro quando a gente chega, né? Então eu cheguei, não, aquela ali é a minha vaga, é o meu espacinho, eu chego mais cedo para eu parar ali no meu lugar. Nós temos algumas rotinas, algumas formas que nós vamos estabelecendo na nossa adoração, no nosso jeito de cultuar, que não necessariamente são bíblicos ou deixam de ser, mas fazem parte do nosso costume. Tem gente que canta e ao cantar levanta as mãos, outros não. Alguns gostam de bater palmas, outros louvam com sinceridade no coração, sem que para isso batam palmas. E a Bíblia não te dá um mandamento, uma ordem direta para faça assim ou faça assado. Há essa liberdade cristã para que nós desfrutemos o tempo da adoração com algumas concessões, com algumas coisas que nos são particulares. São aquelas que nós poderíamos chamar de nossas liturgias particulares, né? Os nossos jeitos não pecaminosos de experimentar o nosso relacionamento com Deus. Nós temos, ao longo da história, dentre os cristãos protestantes reformados nos quais nós nos enquadramos, uma coisa chamada de princípio regulador do culto. E o princípio regulador do culto é a Bíblia. A ideia, em síntese, é a seguinte: o que a Bíblia manda a gente faz, o que a Bíblia proíbe a gente não faz, e sobre aquilo que a Bíblia se silencia, a gente prefere evitar, né? Mas há coisas que são muito naturais e tranquilas e que não fazem diferença para o nosso momento de adoração. Por exemplo, o horário do culto. Se o culto é 6, 6h30, 7, 7h30, né? Não tem um artigo dentre os mandamentos de Deus ou na Constituição da igreja dizendo todo culto de toda a igreja presbiteriana tem que ser no horário X. Ou, por exemplo, se canta cânticos ou se canta só hino do inário. Não tem uma prescrição bíblica para essas coisas. E o dilema, o debate aqui no texto do nosso exame nessa noite é justamente isso.
alguns acessórios humanos que foram sendo trazidos para a prática religiosa das pessoas com um diferencial. Essas pessoas, escribas, fariseus, queriam impor aos outros as maneiras particulares que eles tinham. Claro, eles gozavam de grande autoridade. Claro, eles eram extremamente estudiosos. Importante lembrar que eles foram extremamente importantes para a preservação do texto bíblico ao longo dos séculos. Tá? Então, se nós temos hoje tanta amostragem, farta amostragem para nos dar confiabilidade do texto que nós temos em mãos, esses escribas são extremamente importantes. Os camaradas que copiaram a Bíblia e que armazenaram, que guardaram, a ponto de hoje nós termos farta amostragem de muitos manuscritos para a gente conseguir pegar um texto e dizer, não, ele está de acordo com aquilo que vinha sendo copiado ao longo dos anos, das décadas, dos séculos. Mas nesses aspectos litúrgicos, práticos da vida, eles começaram a impor muito peso sobre as pessoas. A ponto de Jesus, lá em Mateus, no capítulo 11, no famoso texto do Vinde a mim, ele faz esse paralelo. Olha, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus os acusa de estarem oprimindo pessoas humildes, pessoas simples, com os legalismos deles. O problema, então, desses homens não era o fato de ter maneiras particulares de adoração, de uma vida sacrificial diante de Deus, que eles muitas vezes tinham essas exigências, que eram de fato autoexigências também, mas de impor para todo mundo. Porque eu faço assim, todo mundo tem que fazer, e quem não está fazendo deve ser apedrejado. Coisas acessórias que eram colocações deles e que muitas delas não vieram da lei de Deus, eram interpretações, eram frutos de uma hermenêutica de um rabino A, B ou C daquele momento, daquela época, e aí dependendo de qual escola rabínica você era, você adotava alguns pilares a mais na sua adoração. Então, a questão do texto aqui está bem vinculada nesse momento histórico. Um Jesus que traz uma palavra mais conectada a pessoas do que regras, um Jesus que está investindo em trazer pessoas para um relacionamento mais íntimo, mais amoroso com Deus, em detrimento de pessoas que haviam elitizado, de certa forma, o ser parte do povo de Deus e que não gostavam de nada que fosse muito flexível, muito afetuoso, era muita regra, né? O texto, então, nos diz que a primeira inquietação é relacionada a jejum. Jejum como uma prescrição para o povo de Deus, havia o do chamado dia da expiação, no qual as pessoas tinham sim um período de jejuar, para separar um tempo de consagração, de colocar-se diante de Deus, abstendo-se de alimento para consagração. Neste período aqui, também havia uma prática de jejum estipulada por eles às quartas e sextas, tá? Quarto dia e sexto dia. Um texto antigo dos pais da igreja, chamado Didahe ou Didaquê, fala, olha, vamos fazer os nossos jejuns às segundas e quintas, para a gente não se confundir com eles que praticam as quartas e sextas. Então, o Didaquê vai dizer para a gente que havia essa prática litúrgica desses jejuns 2 vezes por semana. Então, provavelmente era um desses jejuns que estavam os discípulos de João Batista e os fariseus fazendo. E eles chegam para Jesus e para os discípulos e falam: por que a gente está jejuando e vocês não estão? E Jesus toma a frente e diz: ora,
Para que eu vou jejuar? Para que eles vão jejuar? Para buscar intimidade e relacionamento com Deus, se Deus está no meio deles. Se o noivo está aqui, se eles estão me vendo face a face, se eles têm um relacionamento diário, constante, direto comigo, qual o sentido de fazer um jejum para buscar essa aproximação? Eles já têm a mim. E Jesus então defende a prática ou a não prática dos seus discípulos de jejuar, dizendo: eles entenderam as coisas que vocês não entenderam. Vocês têm o jejum como algo impositório, semanal, de uma liturgia opressiva, a ponto de sair por aí apontando o dedo para quem não jejua. A ponto de sair por aí acusando: você não jejua. Uai, por que nós estamos jejuando e eles não? E Jesus traz esse sentido, fala: meus discípulos não precisam jejuar porque eu estou com eles. Não faz sentido se abster de comida quando o noivo está aqui. Não faz sentido que os convidados para o casamento estejam em jejum. Não há sentido. E eles, por isso, então, não jejuam. E Jesus vai dizer, e isso é bastante forte, que ele veio para trazer uma ruptura mesmo. Ele diz: eu estou trazendo algo novo. E ele usa metáforas, analogias, para falar dessa novidade. E as metáforas que ele usa são do remendo de tecido novo numa roupa velha e de um remendo de couro novo num odre de couro velho. Porque o tecido novo, naquele momento em que aquela roupa começasse a ser utilizada, haviam níveis de resistência diferentes. Então, se houvesse algum impacto no tecido novo, ele puxaria com ele todo aquele tecido velho desgastado e ele causava um rasgo ainda maior na roupa. A mesma coisa para o odre. O odre, você colocava ali um vinho novo, cru, né, digamos assim, naquele couro cru. E a fermentação ia fazendo com que houvesse uma dilatação. Então, tanto o vinho quanto o odre envelheciam juntos. Agora, se colocasse um vinho novo num odre velho, de um couro já amaciado, de um couro já desgastado, quando aquele vinho começasse a fermentar, estourava. Não ia aguentar as tensões que estavam sendo, das reações químicas acontecendo ali. Então Jesus usa esses dois exemplos muito visuais para eles, para dizer: não dá para a gente sair anexando coisa nova naquilo que é velho. Eu estou trazendo algo que é novo e as práticas de vocês a partir de agora vão ficar de escanteio. Esse jeito de vocês fazerem jejuns, com essas imposições, com essas exigências, com tudo isso, não vai ser mais assim. Há algo novo que eu estou trazendo. O texto continua e diz que Jesus estava num dia de sábado, junto com seus discípulos, atravessando um lugar, uma seara, onde haviam muitas espigas. E o povo, né, os discípulos, estão com fome. O que eles fazem? Vão colher espiga para comer. Acontece que os fariseus vão lá e falam: o que vocês estão fazendo? Hoje é dia de sábado, não pode fazer nenhuma obra, não pode fazer nenhum trabalho. É inadmissível que vocês estejam colhendo. A gente sabe que eles brigaram com Jesus por Jesus curar num dia de sábado, né? Aquele homem da mão ressequida que Jesus restaura a mão dele, eles tinham essa coisa da lei acima de qualquer coisa, e uma rigidez. E aí o Senhor Jesus vai falar: mas nós não lemos, né? Na sua Bíblia está lá em 1 Samuel, no capítulo 21, daquele momento em que Davi, junto com os seus companheiros, estavam com fome
E eles lançaram mão dos pães da proposição, aos quais não é lícito que nenhuma pessoa, a não ser os sacerdotes, comam. Eles comeram, saciaram sua fome, e Deus não se indignou, não tratou a eles com ira naquele momento, porque havia uma necessidade de alimento, de provisão, de sustento, de sobrevivência, a qual Deus entendeu que era lícito para eles naquele momento. E aí o Senhor vem e traz uma frase que é muito forte. O sábado foi criado por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. O que Jesus está dizendo é: a regra não pode ser maior do que as pessoas. O desejo de ver a regra cumprida não pode ser maior do que o amor ao próximo. Vidas são mais importantes do que regras. A lei está aí, o sábado é sim para ser guardado, o sábado é sim para ser um tempo de adoração, um tempo de descanso, mas nós temos que entender que o sábado, o dia santo, não pode ser mais santificado do que uma vida humana. Que a liturgia de vocês, as regras de vocês não podem ser maior do que as necessidades das pessoas. E talvez alguém já começasse a dizer assim: quem esse cara é para chegar aqui e falar que nós guardamos o sábado do jeito errado? Aí a última fala de Jesus: e eis que aqui está diante de vocês aquele que é o Senhor do sábado. Ou seja, eu sou poderoso para definir como é que se guarda o sábado. E você imagina como é que já estavam esses corações em relação a Jesus. Mas como eu disse, é um texto de tensões litúrgicas, formas de servir, formas de adoração. Há uma liturgia dos homens, engessada, baseada na regra, baseada na obediência, baseada na opressão, e há uma liturgia de Cristo, baseada no amor. Há uma liturgia de Deus que entende que há algo mais sublime do que o cumprimento cego de uma regra sem entender o propósito por trás dela. E eu aplico algumas coisas a nós aqui nessa noite, porque nós corremos o mesmo risco de adotarmos para nós algumas práticas e fazermos com que, de alguma maneira, elas se tornem dogmáticas, não só para nós, como nós passemos a desejar que outras pessoas também as cumpram. Tem gente que tem crenças e desejos e noções não bíblicas para a vida cristã ou para a vida da igreja, e que ela se sente extremamente incomodada e ofendida com coisa que não incomoda a Deus e nem ofende a Deus. Se o pastor está de terno e gravata ou se ele está de camisa jeans. Se o pastor está de sapato social ou se ele está de sapatênis. Se o hino do inário é cantado aos montes ou se ele é cantado pouco. Se o horário do culto é A ou B, X ou Y. Coisas secundárias, de pouca importância, que não deveriam afetar a nossa adoração, a nossa conexão com Deus, mas a gente passa a absolutizar isso. O lugar que eu sento. Nossa, se eu cheguei um pouquinho mais atrasado hoje e algum visitante chegou e sentou no meu lugar, não consegui nem participar do culto direito porque eu não sentei no meu lugar hoje. Pastor, ninguém faz isso. Conheço gente. Tomara, nessa igreja isso não acontece, conheço em outros lugares, né? De gente que olha assim, sentaram no meu lugar e o coração fica apertado.
e absolutizou um espaço no banco, quase pôs o nome, né, deixa lá marcado. Gente que passou a idolatrar o livro impresso aqui. Me lembro de uma vez que tomei um sermão assim, muito grande de um presbítero. Eu era adolescente, da idade dos meninos aqui hoje, porque brincando no culto, brincando no pátio da igreja depois do culto, eu deixei a Bíblia cair. E eu fui assim, arrebentado, que eu deixei a palavra de Deus cair, a minha falta de reverência, a minha falta de respeito, e não sei o que. Eu falei, não é ideal que eu deixe a minha Bíblia cair. Mas antes do livro impresso, há algo guardado no meu coração, que é muito mais importante, muito mais sublime do que o livro impresso. O livro impresso é uma expressão física e visível, da qual eu me aproprio, tanto me abençoa, mas acima de tudo é a palavra guardada no meu coração. Por isso eu não sou crítico de quem é capaz de utilizar com sabedoria o celular para fazer a sua leitura bíblica durante o culto conosco. Ah, pastor, fulano não traz a Bíblia de papel. Se ele tem a Bíblia no celular e ele é capaz de utilizar o celular dele, o celular dela, para participar das leituras, acompanhar o culto conosco, sem que isso vá roubar a adoração dele, né? Colocou em modo avião, não vai chegar mensagem nenhuma, e ele consegue desfrutar o culto sem interrupções, lendo a Bíblia num dispositivo eletrônico ao invés de um papel impresso, isso não tem problema. Ou se o pastor usa um esboço de papel, ou se está no iPad, num tablet, como eu estou aqui. E às vezes a gente vai correndo esse risco de colocar coisas que não são bíblicas, coisas pequenas. Eu tenho costume de orar de olho aberto. Tem gente que acha que eu estou quase pecando porque eu não fechei o olho na hora da oração. A gente fecha o olho para a gente não se distrair, a gente fecha o olho para a gente focar a atenção, mas não existe um mandamento lá, 11º mandamento, orará só de olho fechado. Você percebe como tem coisas nossas, carnais nossas, que são capazes de roubar a nossa adoração? Tem gente que tem a adoração roubada pela temperatura do ar-condicionado, gente. Vem para o culto e ela não desfruta do culto em momento nenhum porque está mais quente ou mais frio do que ela gostaria. E sai batendo o pé e com um beiço igual um elefante, que é a trombona assim, porque hoje estava muito frio, hoje estava muito quente. As liturgias humanas são cheias dessas coisas do que me agrada, do que me satisfaz, as regras que eu impus para mim, os jeitos que eu estabeleci para mim. Eu quero que todo mundo pense igual a mim e todo mundo pratique igual a mim. E não é crente de verdade quem não faz do mesmo jeito que eu. E não é santo de verdade quem não ora como eu oro, quem não lê a Bíblia como eu leio, quem não desfruta o culto como eu desfruto. Há pessoas profundamente espirituais e consagradas que participam dos momentos das canções sem levantar uma mão, sem bater uma palma, muitas vezes sem se levantar dos seus bancos. E estão conectadas a Deus e oferecendo ao Senhor genuína adoração, assentadas em silêncio, ouvindo ou cantando enquanto balbucia. Assim como há pessoas um pouco mais expressivas do que você, que na hora do louvor vai levantar suas mãos, vai soltar um aleluia, um glória a Deus, e ela está adorando a Deus com sinceridade, com um coração diante de Deus quebrantado, e Deus está ministrando ao coração dela ali. E nós então não precisamos absolutizar algumas das nossas práticas. Como eu disse, há um princípio regulador que é a Bíblia.
Então, se a Bíblia não está dizendo não faça, e se não é algo pecaminoso, nós temos a legitimidade de adorar ao Senhor, de participar desses momentos, de viver a nossa vida desfrutando do melhor de Deus, com paz no coração. Porque a resposta de Jesus aqui é: não coloque sobre os outros as regras de vocês, mas usem o amor como regra. Usem a graça, a compaixão como regra. Usem a tolerância, a compreensão como regra. Porque maior do que o sábado é o Senhor do sábado. Maior do que o sábado é o homem. Então, uma vida é mais importante do que muitos dos costumes, acessórios que nós cultivamos. E a gente vê isso o tempo todo. Em quantas situações na nossa semana em que nós fazemos concessões que não são pecaminosas para conseguir se comunicar com pessoas que têm visões de mundo diferentes da nossa. Para pregar o evangelho para outra pessoa, por amor. Então, o meu irmão tem costumes que são diferentes dos meus, mas não são pecaminosos. Louvado seja Deus pela vida do meu irmão que é crente no Senhor Jesus, ainda que ele seja mais quietinho ou mais agitado do que eu. Acima que ele seja mais formal ou mais versátil do que eu. E a gente, então, enquanto igreja, obedecendo às instruções apostólicas, vai se tornando capaz de viver com as diferenças uns dos outros naquilo que nos une, que é o amor a Jesus e o desejo de servi-lo e de se entregar a Ele, ainda que nós tenhamos algumas diferenças. E aí você que não é muito fã de hino do inário, vai cantar hino do inário com alegria no coração. E eu quero te falar um negócio para você. Presta atenção nos hinos do inário para você levantar a mão e se glorificar a Deus quando você está cantando hino também, não é só quando é louvor, não. Tem gente que canta louvor naquela efusividade, aí na hora que é um hino do inário parece que está cantando para Satanás, não é para Jesus, não. Presta atenção, você está louvando ao Senhor. E tem gente que senta de tromba lá, porque está cantando pouco hino, e eu não gosto desses louvor mais novo. Hoje a Monique relembrou para nós aqui, do tempo que o Guanaíra era da UCP, né? Então, assim, daquelas. Então, assim, hoje não teve nem não tem reclamação. Fala, hoje lembrou um que é daqueles, caiam por terra. A Gisele olhando para mim, de onde saiu essa? Eu falei, você não conhece? Eu falei, não, pergunta para o seu pai, que seu pai conhece. Mas, então a gente consegue desfrutar o culto com as nossas diferenças, a gente consegue viver em unidade, em comunhão, em amor, com as nossas diferenças. Porque o que nos une é um amor por Jesus e um desejo de entregar a Ele o melhor de nós. A liturgia dos homens, com suas regras do tem que ser do meu jeito, nos separa. A liturgia do Senhor, as liturgias divinas ensinadas por Jesus, nos ensinam a ter o amor acima de todas as coisas. E para encerrar, se a liturgia dos homens é centrada nos homens, o que me agrada, o jeito que eu gosto, a igreja tem que se parecer comigo, é a minha igreja, e bate no peito, e eu não admito que seja assim, porque sempre foi assim, sempre foi assado. Trocou um móvel de lugar, eu já estou incomodado. Mexeu no meu templo, mexeu na minha cozinha, mexeu na minha casa, nas construções históricas que tinham aqui, já me ofende, porque eu estou apegado a esses tijolos, a essas janelas e portas e tudo mais. E a gente então vai se apegando a coisas secundárias. Aí vem Jesus, lá quando fala do jejum, e fala assim, eles não precisam jejuar porque eles têm a mim. Na liturgia de Deus,
no jeito divino de adorar, Jesus sempre vai ser o centro. É isso que está implícito ou explícito aqui dos versículos 18 a 22. Há um grupo preocupado com cumprir a regra prescrita no dia certo, no horário certo. E há um outro grupo que está vendo Jesus e quer se relacionar com Jesus. Jesus diz, esse grupo aqui está certo, porque o noivo está com eles e eles estão festejando com o noivo. A gente corre o risco de estar diante de uma grande festa, de coisas maravilhosas acontecendo na presença de Deus, de vidas sendo salvas, de histórias sendo transformadas, de casamentos sendo restaurados, mas porque um aspecto A, B ou C ficou longe do que a gente queria, nós não conseguimos participar da festa em que o Cordeiro está. Essas pessoas estavam tão preocupadas em cumprir as suas regras e as suas prescrições, que elas tinham o unigênito Filho de Deus encarnado diante dos olhos delas, e elas não conseguiam perceber. Alguns de nós talvez estejamos tão egocêntricos em nossa religiosidade, tão voltado para nós mesmos, tem que cantar as músicas que eu gosto, tem que ser no horário que eu quero, tem que ser na vaga do banco que eu quero sentar, o pastor tem que estar com a roupa que eu gosto, os instrumentos têm que estar no volume que eu aprecio, a temperatura do ar tem que estar do jeito que eu quero, o culto não pode ter 5 minutos a mais, nem 10 a menos, porque tudo me incomoda, e elas não conseguem adorar, elas não conseguem se assentar e experimentar um tempo de congraçamento, de alegria, de serem preenchidas pelo Espírito de Deus, de serem impactadas pela palavra de Deus, porque elas estão tão conectadas a coisas acessórias e secundárias, que a adoração delas é roubada o tempo todo. E Jesus nos dá aqui os parâmetros. Eu sou maior do que o jejum, eu sou maior do que a prática, eu sou maior. Ele é o centro. Na liturgia divina, nós não somos os centros. Alguns pastores, costumam contar uma história de casos que costumam acontecer. E certa vez um me disse que houve uma dessas ocasiões, que ele estava à porta cumprimentando os irmãos, e uma irmãzinha saiu pisando alto e tal, o elefantinho com sua tromba gigante, e chegou, pegou na mão do pastor na porta, falou, pastor, hoje eu não gostei desse culto. Ele falou, minha irmã, vai com Deus, Jesus gostou. E era para ele, não era para a senhora. Porque, meus irmãos, Ele é o centro, é para glorificá-lo, e se tem gente sincera, o amando, o servindo, com ordem, com decência, com direcionamento bíblico, ainda que de costumes ligeiramente diferentes, Ele é o centro, sempre será. Não existe culto em homenagem a nenhum outro que seja Jesus, não existe culto centrado em nenhuma outra pessoa que seja Jesus, só Ele. E vinculados pelo amor. Jesus diz, maior do que a regra, maior do que a lei, maior do que o sábado, era matar a fome de quem estava com fome. Era amar o próximo, cuidar do próximo. Nós somos chamados, meus irmãos, a amar uns aos outros, mesmo com as nossas diferenças. Pense sempre nisso, de que maneira a minha vida, a minha adoração, o meu serviço pode ser abençoador para o meu irmão. E aí a gente vai parar de querer uma igreja com a nossa cara, um culto com a nossa cara e um culto mais parecido com Jesus, mais voltado para Ele. Nós vamos parar de pensar naquilo que nos agrada e pensar, meus irmãos e minhas irmãs estão sendo edificados, eles estão sendo alimentados, Deus está cuidando deles.
ainda que eu não concorde com 100%, ainda que não seja tudo do jeitinho que eu acho que uma igreja tinha que ser, eu olho para o lado e eu vejo gente servindo a Jesus com sinceridade, com amor. Eu vejo vidas sendo transformadas, e aí eu suprimo a minha liturgia pessoal, que não deve ser regra para ninguém, que ela é minha, e falo, vamos pegar a da palavra, centrada em Cristo e voltada para ser bênção para os servos de Cristo. Rompa com a sua liturgia pessoal se ela está te atrapalhando a adorar. Se os seus costumes, as suas manias, os seus conceitos e preconceitos estão sempre te fazendo, todo evento que você vai, de uma reunião de oração a um culto de aniversário da igreja, no grupo, você está sempre desagradado de tudo. Assim, Senhor, molda o meu coração para eu ser um crente menos caprichoso, um crente menos egocêntrico e egoísta, e me ensina a te adorar e a servir ao Senhor, mesmo quando tudo não é do jeito que eu quero, porque não tem que ser do meu jeito mesmo. Não tem que ser a minha liturgia. A minha falha. Na minha liturgia, quem está no altar sou eu. Tem que ser do jeito do Senhor, para a glória do teu nome e para a edificação dos meus irmãos. Ore ao Senhor. Coloque diante dele o seu desejo de ser um verdadeiro adorador, que adore em espírito e em verdade e sinceridade. E peça que ele te livre da adoração egoísta, de uma liturgia particular que não é de acordo com a palavra de Deus. Senhor, nós não queremos te adorar do nosso jeito. Nós não queremos nos relacionar contigo baseado em quem nós somos e nas nossas próprias preferências carnais. Nós não queremos ter preconceito de irmãos que adoram com sinceridade, com ordem e decência, só porque eles pensam um pouco diferente. Nós queremos unir, nós queremos nos associar, nós queremos amar ao próximo. E nós queremos que o nosso culto seja centrado única e exclusivamente, somente em Jesus. Encha o nosso coração de anseios e suspiros por Ti, e não por nós mesmos. Nos livra da adoração que nos coloca no altar, e nos faz entender que quem está aqui para ser agradado, para ser servido, para ser adorado, para ser exaltado é o Senhor e não nós. Nos ajude a todo dia ser uma igreja amável, tolerante, comunidade de verdade, capaz de entender que na nossa diversidade o Senhor tem ordenado a sua bênção e a vida para sempre. Assim oramos no nome de Jesus. Meus irmãos queridos, vão em paz, que a graça, o amor e a comunhão do Deus Trino seja e permaneça sobre todos vocês, hoje e para sempre. Amém e amém.